Amiga do céu, o que é dar o chá pra você? Não aquele chá que você dá na outra pessoa, mas sim aquele chá que você toma, aquele sexo que você termina assim pensando, puta que pariu, que coisa mais deliciosa. Quero o replay? Então, é sobre ele que eu quero conversar um pouco mais com vocês hoje. Outro dia eu tava no bar com as minhas amigas e chegou uma delas falando que tomou um chá de um determinado bofe, que a outra que estava no bar também falou que tomou um chá. E a gente começou a se pegar aqui pensando, será que essa pessoa tem características que fazem ela transar bem? Porque assim, o chá nas 2, em 3, em 4, às vezes o chá não é uma coisa específica sua, mas sim uma característica daquela pessoa. Comecei a pesquisar sobre o assunto e é sobre isso que vou falar hoje aqui. Oi, eu sou Bela do Céu, educadora sexual, CEO e dona proprietária da maior e melhor loja de bem-estar sexual desse Brasil, a Good Vibes. Inclusive, tem cupom de desconto podcast10 para você comprar os melhores toys. Corre lá no site da Good Vibes. E uma fofoqueira legítima de plantão, também estudiosa dos assuntos sexuais, que vai informar para vocês como que vocês vão poder fuder melhor, tá? Primeira coisa, quando você pensa assim num sexo bom, o que vem na tua cabeça? Conexão, entrega, troca de fluidos, aquela pessoa que sente muito tesão em ver você sentindo tesão. Cara, isso pra mim me pega demais. E dificilmente você vai lembrar daquela técnica X ou Y, daquela borboleta paraguaia, de cabeça pra baixo, pirocóptero, os caceta toda. Eu sei que você quer transar bem, todo mundo quer transar bem. Ninguém quer ser a chacota do bar das amigas falando, nossa, que sexo bosta. Todo mundo quer ser o cara que deu chá em 2 mulheres no bar, no mesmo grupo de amigas. Todo mundo quer. Todo mundo quer um manual de como ser o melhor sexo da vida de alguma pessoa. Às vezes essa pessoa nem é tão importante assim, mas você quer deixar gravado esse marco na vida dela. Eu entendo que tudo hoje em dia é vendido num formato pronto pelo capitalismo a ponto de você acreditar que existe uma solução mágica que vai te fazer transar muito melhor por apenas 10 vezes de R$ 9,90 sem juros no cartão. Assim, não que eu não ache importante que você tenha curiosidade, não que eu esteja te falando aqui pra você não comprar o curso, pelo amor de Deus, compra se você quiser. Eu vou, inclusive, aqui dar o exemplo do meu namorado. Ele adora assistir um monte de vídeo na internet sobre como transar e fazer uma técnica X ou Y, e ele me usa de cobaia. E simplesmente, eu acho o máximo. Porque, primeiro, a gente sai da rotina, então ele vai testando umas coisas novas, às vezes eu descubro umas coisas novas no meu corpo que eu nem sabia porque ele pesquisou, e às vezes não dá em absolutamente nada e a gente dá uma bela risada no meio do sexo. Isso é companheirismo. E simplesmente uma coisa que eu adoro é saber que ele está pesquisando para me dar mais prazer. Pô, isso é bonzão. Que homem faz isso, gente? Tá escasso. Tá escasso o cara que vai achar ali teu clitóris. Pô, o cara tá pesquisando técnica nova. Deixa ele, deixa. E assim, gente, fato é que a gente precisa saber o mínimo de corpo humano também pra transar bem. Se você está comprando o curso pra saber onde fica a uretra ou o clitóris, pelo amor de Deus, compre. Porque o que mais existe por aí, e não é mentira, tá? Pelo amor de Deus, mulheres que já passaram por isso, coloca aqui no comentário também que o que mais tem é homem que está lambendo qualquer lugar do seu corpinho, menos o clitóris, achando que está arrasando, que está ali, ó, te fazendo gozar horrores. Meu amigo, tu fica até desconcertada ali de falar, meu Deus, não é por aí. E sinceramente, gente, dá um pouco de bode de pensar que a pessoa não aprendeu até hoje. Assim, ela não se esforçou o mínimo. É muito broxante. Cara, na boa, eu já tô com 30 anos. Eu já transo há muito tempo. E eu aposto que vocês também. Se o cara até hoje não sabe onde fica o clitóris, cara, vai ser você que vai ter que fazer esse papel de professora. É um pouco cansativo. Te dá, assim... não tinha mais paciência nenhuma na minha época da solteirice. De ser assim, tia de marmanjo. Uma coisa é você descobrir o que cada um gosta enquanto casal, assim, as características pessoais, até porque somos seres humanos diferentes, cada um gosta de uma coisa diferente, e não existe um mapa, assim, do corpo do outro. É necessário conversar, perguntar, entender, ter uma querência. Mas isso aí são coisas específicas de alguma determinada pessoa que você tá se relacionando. Corpo humano é básico. Tem algumas coisas assim que sinceramente não dá. Eu admiro vocês, manas, bato palmas, solteiras, que ainda explicam, tipo, cuspe, não é pra usar, use lubrificante, não se morde o clitóris, não se chupa a uretra. 2024, né, galera? Era do ChatGPT. Se você não sabe alguma dessas coisas, vai lá e pesquisa, né? Falta de informação, desculpa. Não cola mais. Agora, o que faz uma pessoa transar bem? Teve um estudo da Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos, que definiu quais eram as características principais das pessoas que transam
transam bem. Sim, é sério. Foram usados 2 parâmetros principais pra avaliar se realmente a pessoa ali é fodona na cama, que são frequência do orgasmo e nível de prazer ao dar e receber sexo oral. E aí, minha gente, eu fiquei refletindo se esses 2 parâmetros realmente faziam sentido pra mim. E eu acho que fazem, porque alguém que fode bem é alguém que me faz gozar muitas vezes. Então, frequência de orgasmo, ok. Alguém que fode bem é alguém que me chupa muito bem e mostra, assim, que gosta de me chupar e também ser chupado. Então, pô, tá perfeito. Em questão de parâmetros, acertaram. Parabéns. Ninguém perguntou a minha opinião na Universidade de Baltimore, mas eu tô aqui dizendo que eu corroboro. Agora, esses foram só os parâmetros do estudo. Pasmem ou não, o resultado da pesquisa foi que, para você transar bem, você precisa de 3 características: autonomia, autoestima e empatia. Aí, nesse momento, você se pergunta: não era uma piroca enorme? Como assim? Mentiram pra mim a vida inteira. Os homens estão aqui... Só quem gosta de piroca enorme é outro homem. Desconstrói dessa ideia. Vamos lá. Nesse momento, pega o papel, a caneta. Já tô vendo movimentações aqui para pegar papel e caneta. E anota o que é importante pra você ter autonomia, autoestima e empatia durante o sexo e dar-lhe aquele chá, tá? E me diz depois se você concorda com essas 3 características, né? Porque a gente tem que dar essa validação para a Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Começando do início, autonomia. Autonomia contempla 3 características: autossuficiência, liberdade e independência. E, gente, faz muito sentido, porque ninguém tem tesão em alguém que depende de você. Você lá é a mãe do indivíduo que você fode? Inclusive, você sente tesão no indivíduo e não numa extensão sua. Aquela pessoa que tem liberdade de sentir o próprio prazer, de conhecer o próprio corpo, que já se explorou sem nenhuma amarra ali da sociedade. Sabe que é livre no sexo, que transa gostoso, livre? Aquela pessoa que sabe dar prazer pra ela mesma, sozinha, e que escolhe dar prazer por você, assim, porque quer um ratatá gostoso. A falta de autonomia, inclusive, é um dos principais motivos pra acabar com tesão em relacionamentos longos, porque se a autonomia é a independência, a liberdade, o respeito ao indivíduo, e ao longo do tempo você virou uma cópia do seu digníssimo namorado, seu marido, não sei, sua mulher, você perde o tesão. Porque a pessoa não tem mais autonomia. Como eu falei até no episódio anterior de como perder o tesão, você, ao longo do tempo, vai perdendo a tua liberdade, a tua independência. Você só vive grudado um com o outro. E com isso, não tem como. Você vai perder o tesão, a vontade de dar. O chá, o início do chá. Você gostava tanto daquela pessoa no início porque ela era livre e ela escolhia estar com você. Conforme você vai colocando essa pessoa dentro de um quadrado e você já vai mapeando todas as coisas que ela vai fazer, as escolhas da vida dela, porque você já conhece ela inteira, perde o mistério, perde a autonomia, perde o desejo. Fora que ninguém quer ser mãe de parceiro, vocês não têm noção do nível de tesão de ver alguém que vai lá e faz, que entrega. Eu acabei de ver que eu coloquei a câmera errada, então se você tá vendo por vídeo, você vai ver um vídeo completamente diferente em termos de ângulo, tá? Sorry. A segunda característica é a autoestima, e pra mim é o ponto mais importante de todos, porque não tem como você transar bem se você não estiver bem com você mesmo. Você dá um chá de verdade quando você sabe que você é uma gostosa ou um gostoso. Desconstrói essa ideia de que pra dar o chá você precisa ter 8 quilos a menos. Alô, geração Ozempic! Que você tem que ter o corpo de tal maneira ou fazer a posição XYPTO. Não precisa. Vale muito mais a energia de gostosa que sabe o que gosta, que sabe que fode bem e não precisa da validação de ninguém pra saber disso. Que não tá absolutamente nem aí se a gordurinha tá marcando, se a celulite tá no lugar, foda-se, entendeu? Ela vai lá e ela vai entregar, ela não vai tá nem aí com a cara dela, se ela tá com cara de que tá gozando. Graças a Deus que ela está com cara de que tá gozando, tá fazendo uma careta, que ela está sendo verdadeira. E eu aposto que a pessoa que tá transando com você não tá nem aí pra careta. Se tiver ligando pra careta, próximo. Aquela pessoa que já desconstruiu faz tempo a ideia de que se o peito tá balançando, é um negócio bonito de ver, que não tá nem aí. Gente, tem gente que transa de sutiã ainda. E é muita mulher, tá? Porque tem essa noia. Já ele vai ver meu peito vai balançar. Pelo amor de Deus. Aquela pessoa que transa sem amarras, que transa por ela e não pra agradar o outro. Pode até agradar o outro, e essa é a ideia, tá? Mas não só isso. Ela não tá ali a serviço do prazer, principalmente, acontece em relações heterossexuais, a serviço do prazer do homem. Ela tá ali porque ela quer se satisfazer em primeiro lugar. Aquela gostosa que não tá nem aí se vai gozar ou se não vai gozar, que já desconstruiu essa ideia, tirou essa ideia da cabeça, porque independente se ela gozar ou não, o que ela vai fazer é entregar o máximo dela ali por ela. Ela vai viver o clímax que não tem nada a ver com você gozar ou não. Óbvio que no parâmetro do estudo tem a ver a frequência de orgasmo. E vamos desconstruir essa ideia também de que sexo, pra ser incrível pra mulher, não precisa gozar. Precisa. Mas todo sexo incrível precisa ter um orgasmo? Não. Às vezes pode ser incrível e você não goza. Falei bastante do espectro da mulher, agora no homem eu também penso
penso que rola muita insegurança, né? Principalmente com a noia de que o cara vai broxar. Gente, antes de eu encontrar meu digníssimo mozão, que eu vivia a vida da solteirice enquanto dona de um sex shop, eu me ferrei tanto porque os caras, eles tinham tanto medo de transar comigo. Eles eram uma coisa, eles pensavam, nossa, a dona de sex shop, ela vai saber fazer acontecer, vai me julgar. Isso vai virar quadro de meme na Good Vibes. O que acontecia? Eu ficava tão nervoso que broxava. No caso de homem, eu sempre penso o quanto que eles transam mal, quando eles ficam na cabeça se eles vão broxar ou não. Geralmente, quanto maior a preocupação com a performance no sexo, pior ele é. Eles ficam pensando, caraca, será que eu vou mandar bem? Será que eu vou broxar de novo? Será que ela vai pensar alguma coisa de mim? Será que ela vai contar pras amigas dela? Será? Quando viu o pau, nunca mais subiu. E gato, eu tenho uma certeza nessa vida se você tiver com essa noia na tua cabeça, com certeza o sexo não vai ser bom. O inimigo número 1 do prazer é o medo. Medo de não agradar, medo de fracassar de novo, medo de não ter o prazer que você espera naquela relação, medo de se frustrar. Gente, é tanto medo, mas tanto medo. E esse medo tá diretamente ligado a incapacidade de ter um orgasmo. Porque o que é você gozar? É você abrir mão do controle, é se deixar levar. E quem vai permitir viver isso se vive preocupado com o que os outros vão dizer, vão pensar. Eu peguei aqui uma frase de uma sexóloga francesa que é Valérie Tassot, pardon mon français, e eu vou fazer os cortes na vibe Casimiro aqui. Casimiro é a bela do céu. Vamos lá. O orgasmo não é uma casualidade que se apresenta, é uma decisão que se toma. Uma pessoa não tem um orgasmo, ela aprende a ter um. Ou melhor, ela aprende a se permitir a ter um orgasmo. Gente, não tem como você gozar cheio de noia na cabeça. Independente aqui de eu falar de dar um chá para com a outra pessoa e toda essa questão de ego envolvido, você querendo ser o melhor sexo da vida da outra pessoa, não é disso que eu tô falando. Pra você ter um orgasmo pra você, pra um sexo bom, você tem que se permitir. E assim, vou estar sendo muito injusta se não comentar que não é uma culpa sua se você não se permite. Tira essa carga e essa culpa interna. É uma culpa muito mais em termos de sociedade, principalmente se você for mulher. A culpa católica, a gente não pode se masturbar, logo a gente não aprende o que a gente gosta ou não gosta do nosso corpo. A gente tá cheia de noia na cabeça. Então, se tá gorda, se tá magra, se tá bonita, se tá com gordura, se tá com... todas essas que eu falei. Os caras, com esse negócio de broxar também é uma loucura. Tem que tá... Eu já transei com um cara que, pô, ele ficava olhando mais pra barriga tanquinho dele do que me comia. Você acha que isso é um bom chá? Você acha que ele vai gozar bem? Claro que não. Então, se permitir gozar é se permitir se livrar de todas essas amarras que tem na nossa cabeça. E só se livrando de tudo isso que você vai conseguir dar um bom chá na outra pessoa. Porque chá, como eu falei antes, é conexão, é presença. Então, autoestima, gente. Tanto pra você gozar, quanto pra você dar um chá, é assim, imprescindível. Vou fechar aqui as costas da Casimira com mais uma frase de Valérie, a sexóloga, que é: acima de tudo, é preciso se formar na difícil arte de se deixar levar, de deixar que a decisão fique nas mãos da nossa resposta sexual e não de nossas razões. Sexo bom é aquele que você vive, se entrega, arrepia o corpo e não fica pensando. Ela fechou aqui com chave de ouro, ó. Valérie, I love you. Je t'aime. Pra quem está assistindo, acabou a luz também aqui e hoje está a gravação. Isso porque eu nem vou falar daquele tipo de pessoa que tem autoestima baixa, sim, mas usa o sexo como forma de se sentir desejada ali, querida. Usa o sexo como um boost de autoestima que foi perdido em outros âmbitos da vida. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Se você não conhece, você com certeza. E essas pessoas, no âmbito sexual, elas têm autoestima alta. Elas sabem que elas podem bem e elas usam o sexo pra isso também. Elas entregam tudo naquele momento. Realmente é aquela pessoa. O problemático dá um chá bem dado que, muitas vezes ali ele entrega tudo, que não entrega em outros âmbitos da vida. Eu poderia ficar horas aqui falando da importância da autoestima pra transar bem e como conhecer o meu corpo me fez ser muito mais feliz sexualmente, mas eu acho que isso é pra um podcast à parte. Comenta aqui se você gostaria que eu falasse mais sobre esse assunto, porque aí eu vou colocando os temas de podcast de acordo com o que vocês me falam. Por fim, a terceira e última característica para você transar bem, segundo o estudo de Baltimore, é a empatia. Quem diria que pessoas empáticas fodem gostosinho? A empatia nada mais é do que a habilidade de se colocar no lugar do outro e compreender seus desejos e sentimentos. Pra mim, entra aqui a capacidade que a pessoa tem de se conectar com a outra genuinamente. Não tô falando isso sobre tempo de relacionamento não, mas o quanto que a pessoa consegue se abrir no momento sexual, no momento antes e depois, pra construir uma relação de intimidade que vai fazer a conexão sexual de vocês ser muito melhor e muito
mais profunda e muito mais gostosa e intensa e ser, assim, o ultimate chá. E, meus amores, de todas essas características que eu falei, eu acho que a empatia é a mais difícil de se encontrar atualmente. Por quê? Porque no mundo onde as relações são líquidas, mais uma vez citando Bellman, mas no mundo onde as relações são líquidas e cada vez mais a gente vai nessa de trocar, onde o superficial realmente é a parada do momento, você não consegue desenvolver nada ali com a pessoa. Você não conhece quem essa pessoa é, não conhece os desejos da pessoa, você não se comunica nem corporalmente, nem verbalmente. Logo, o sexo não tem como ser incrível. O sexo vira quase como se fosse descartável, sabe? Você chega na casa da pessoa, você transa com a pessoa, você vai embora da casa da pessoa, você não é só pau e água. A maior parte das pessoas busca ali satisfazer o seu prazer momentâneo e é isso. Tchau, beijo, tô indo pra próxima, e próxima. Pra mim, você não gasta ali energia tentando entender o outro. É muito, muito frio. É quase como se fosse uma masturbação terceirizada, sabe? Você não se preocupa ali em ter uma troca na relação. E não tem como você ter empatia se você desconhece de relações humanas e você desconhece da pessoa que você tá se relacionando. E eu acho importante frisar isso sobre a incapacidade que as pessoas têm de compreender relações humanas e como cada vez mais a gente tá ficando ultra frio e se colocando um pouco no lugar do outro. Sabe quando você pensa, ai, a gente se entendeu num nível absurdo, sabe? Parece que ele tá lendo a minha mente. Essa sensação de conexão que parece sobrenatural, muitas vezes é a capacidade que a pessoa tem, dado um histórico ao longo do tempo, de percepções de características humanas, de entender, sem se comunicar com você verbalmente, o que você quer dizer. Ela basicamente entende, que se você fizer uma contraída, você não tá gostando nesse tom. Ela entende que se você fizer alguns gestos e movimentos, como ela vai se posicionar e agir diante disso. E é por isso que você fica na cabeça que vocês têm essa ultra conexão, que ele te entende mesmo sem falar nada. Porque ele entende de relações humanas. A empatia está em você se preocupar genuinamente com o prazer do outro e não só o seu. Por isso que a maior parte dos homens héteros fodem mal a Vera, galera. Porque não consegue pensar além do próprio piroca. E aí eu fiquei pensando aqui, eu e Tutu e eu, minha amiga, o que faz a gente não estabelecer essa conexão, essa relação, essa comunicação? Por que tu não pergunta o que a pessoa gosta? Assim, verbalmente, tá? Esquecendo essa parte da leitura da pessoa que adivinha aqui as coisas. Não adivinha, né? Eu expliquei como é que ela faz. Mas acho que o grande problema é o medo que as pessoas têm de se comunicar. E pra você se preocupar com o prazer do outro, para além do seu, você precisa ter comunicação. Sem medo, assim, sabe? Perguntar pra pessoa o que ela gosta. Nossa, que coisa, novidade aqui que eu tô falando pra vocês. Mas a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque a gente fica com medo de perguntar, de ser bundão. A gente tem pânico de se colocar no papel de aprendiz de novo. O primeiro episódio, inclusive, foi sobre o medo que a gente tem de ser iniciante. Porque se com 30 anos a gente não é fodão no sexo, meu Deus, quando que a gente vai ser? Olha aqui, não estou falando sobre onde é o clitóris. Aí é aqui, nível básico, tá? Estou falando das características de cada uma das pessoas específicas, tá? Empatia pra mim é você mostrar que se importa. É você querer estar ali de verdade, querer fazer outra pessoa jorrar de prazer. Ui! E eu consigo imaginar direitinho vários caras falando, nossa, eu sou muito empático. Tudo que eu quero é satisfazer a mulher. Tudo que eu quero é que ela goze horrores. Quando, na verdade, a gente quebra muito isso quando você apresenta pra um bofe o vibrador, tá? Vou usar aqui de exemplo o vibrador porque quebra o ego de homem. E mesmo que eu tente convencer ele de que com o vibrador ela vai gozar ainda melhor com ele, que o vibrador é só um acessório pra incrementar e que ele vai dar um chá ainda melhor nela, porque ele vai estar com ferramentas e aparatos para dar esse chá, que o pau dele não faz, ele fala não. Quando, na verdade, se a gente for pegar ali, ele não quer dar mais prazer pra mulher. Ele quer se reafirmar. Ele quer aumentar o ego dele. Porque se ele quisesse dar mais prazer pra mulher, ele ia usar tudo que tá disponível. Ele não usa o celular? Ele não usa a geladeira? Ele não usa a tecnologia pra isso? Ou ele vive igual o homem das cavernas? Não, né? Então por que o vibrador é um problema? Porque ele tem o ego ferido. Porque o que ele quer ali é reafirmar que ele é fodão na cama. Não caiam nesse discurso, tá, manas? Se você tá na dúvida se o boy realmente quer te agradar, fica ligada. Joga um vibradorzinho ali e vê o que ele fala.
Se ele tiver contra, ele não quer te agradar. Eu peguei uma informação na internet que eu achei que tem tudo a ver, não sei se tá 100% correta, mas assim, vamos seguir com ela. Pra você ter sex appeal, traduzindo pro português, o famoso molho, só 10% é a aparência. O restante, 30%, tá na tua mente. E 60% tá na tua personalidade e no teu carisma, na tua entrega ali. E gata, assim, pra resumir, pra tu dar um chá bem dado, pra tu transar bem, se conhece. Desencana dessa ideia de que você tem que ter o corpo padrão gostosa pra dar um chá, porque não é sobre isso. Toca uma siririca bem gostosa, chega com essa energia de grande gostosa. Os homens que estão aqui ouvindo o podcast, se broxar, deixa broxado e entrega na língua, no dedo, no toque, entrega na querência. Faz ela gozar e no meio do caminho, ela gozando, eu acho que essa piroca sobe de novo, já aconteceu tantas vezes. E aí vocês têm um sexo incrível e você consegue dar um chá bem dado, porque a gente quer isso. A gente quer é entrega, é querência, é autonomia, é autoestima e é empatia. Não sei se você concordou com a Universidade de Baltimore. Ela não tá absolutamente nem aí pra nossa opinião, Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você está curtindo esse podcast, não esquece, por favor, de avaliar. Isso aumenta a minha nota aqui no Spotify. E no mundo que a gente vive, é muito importante esse negócio da avaliação, tá? Então deixa aqui uma estrelinha pra mim, ativa o sininho pra não perder os próximos episódios, até porque o próximo é babado. Eu falo isso todo episódio, mas eu juro que eu tô entregando tudo. E eu vejo vocês na terça-feira que vem, muito cedo, desde 4:30 da manhã. Então, se você acorda com as galinhas, já tem eu falando no seu ouvidinho putarias terça-feira de manhã na semana que vem, tá? Beijo!